Oi pessoal, estou eu aqui de novo no Roteiro.tv e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre educação e como nos programas anteriores nós falamos sobre o método Kumon, a gente trouxe aqui algumas meninas, algumas orientadoras para falar sobre o método. O método Kumon é um método exclusivo que visa incentivar a autonomia das crianças. O método Kumon, ele pode ser de 4, como que a gente fala? 4 o quê? Matérias? São 4 matérias? Disciplinas. 4 disciplinas. Matemática, português, inglês e japonês. E hoje eu estou trazendo aqui a Daniele Costa, que é orientadora do Kumon aqui de São José dos Campos, da Vila Industrial. Tudo bem, Dani? Tudo jóia. Já cansei de falar, agora eu vou passar a palavra para você. A primeira coisa, como a gente vai falar de inglês, existe uma idade mínima para a criança ingressar no Kumon de inglês? No Kumon não existe idade mínima, tá? A gente consegue fazer um trabalho direcionado para todas as idades. Então, mesmo criança que ainda não foi alfabetizada, a gente consegue, tá? Que ela aprenda a língua, que tenha contato com o inglês, que consiga ser alfabetizada na língua inglesa. Me fala uma coisa, Dani. Os orientadores do Kumon de inglês, eles são formados em inglês? Olha, não necessariamente, tá? O nosso método é um método onde as pessoas que trabalham com ele, as auxiliares, as orientadoras, elas são treinadas, correto? Então, no caso da minha unidade, eu tenho alunos que foram concluintes do inglês e trabalham comigo, mas nem sempre acontece isso. Então, o profissional passa por um treinamento e, através desse treinamento, é feita uma checagem que o auxiliar ele tem total capacidade para conseguir fazer essa checagem no aluno. Pelo que você está me falando, o aluno do método Kumon, ele pode ser um professor do próprio método Kumon para outros alunos menores? Exatamente. É um método que a gente transforma o aluno em autodidata. O que é isso? É um aluno que aprende sozinho e aprende a estudar. Então, a gente ensina o aluno a estudar, com que a gente consegue fazer com que ele ganhe muitas capacidades, tanto capacidade de estudo diária, disciplina, concentração. Então, o aluno que faz o Kumon, ele está totalmente preparado para auxiliar um outro aluno que está iniciando o curso. Como que é composto o material para essas crianças que vão começar com o inglês? Como que é esse material? Tá, o material ele é o mesmo para todas as idades, tá? Então a gente faz um teste no aluno para saber qual estágio a gente vai iniciar. Os primeiros estágios a gente inicia com ouvir e repetir. Então a gente faz uma alfabetização na língua inglesa. Como um bebê, quando nasce, a gente estimula falando as palavras. Mesma coisa no inglês do Kumon. Ele vai ouvir um áudio de nativos e vai fazer a repetição dessas palavras. Principalmente as crianças que ainda não sabem escrever. Sim. A audição é a forma mais fácil para ele entender e a partir daí ele começa a falar. Exato. A gente alfabetiza, ele fala primeiro, como na nossa língua, e depois ele aprende as palavras em inglês, as outras orações. Me diz uma coisa, existe alguma relação, por exemplo, com a fonoaudiologia da criança crescer e aprender a falar o português e, ao mesmo tempo, ela aprender a falar o inglês? Tem alguma coisa a ver com fono? Isso tem alguma relação? Não tem interferência. A gente tem muitas crianças que são alfabetizadas primeiro na língua inglesa e depois passam a ser alfabetizadas pela língua nossa, que é a língua portuguesa. Tá? Então, não tem interferência, a criança não vai se confundir, né? Que às vezes as pessoas ficam um pouco com medo. Nossa, mas o meu filho não sabe falar. Ele não sabe falar português. Ele vai aprender inglês, como é que ele vai saber diferenciar? Ele vai saber. Qual é a diferença entre o Kumon e as outras escolas de inglês? Existe uma diferença assim muito flagrante? Sim. Além do nosso método, né, eu acho que é
a principal diferença é essa. A gente consegue fazer um trabalho diário e isso que faz realmente a gente ver a diferença no resultado dos nossos alunos. Né? Então, vem nas nossas unidades 2 vezes por semana e no restante dos dias é contato diário com o inglês. É isso que vai fazer a diferença para o aluno conseguir ser um aluno fluente, que consiga conversar, ouvir músicas, consiga realmente se virar se for viajar fora. E uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente deve fazer para vocês, uma pergunta que muita gente em casa deve estar fazendo, o Kumon de inglês, ele tem condições de competir com outras escolas concorrentes? Sim. Até ultimamente a gente tem realizado alguns exames, que chama exames de proficiência de inglês, e o TOEFL Júnior, um deles. O Kumon tem saído com altos índices nesse exame. Por quê? Como a gente tem a prática diária do inglês, os nossos alunos vão se tornando cada vez mais fluentes, com uma pronúncia muito boa, com um ouvido muito bem treinado. Então, isso faz o nosso diferencial. É esse estudo diário que faz com que o aluno consiga se desenvolver nessa língua. Qual é o tempo que esse aluno, vamos supor que ele entre com 3 anos de idade, qual é o tempo estimado para que ele saia de lá alfabetizado em inglês, para que ele saia falando, escrevendo inglês fluentemente? Uma das vantagens do nosso curso é que a gente não tem um tempo mínimo que o aluno precise ficar para concluir o curso. Então, a gente tem o nosso material completo e o aluno precisa passar por todos esses estágios para concluir o curso. Cada aluno vai no seu ritmo. O nosso material, ele foi preparado para todas as idades. Então, uma criança, um adulto, um idoso, uma criança, né, sem alfabetização, a gente consegue que cada um vá no seu ritmo e consiga concluir o curso de acordo com a sua capacidade. Não precisa segurar numa turma, não precisa esperar os colegas para avançar. E essas pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, todos os que entram para fazer o Kumon de inglês, eles começam sempre no mesmo estágio? Não. Não? Ou cada um faz uma prova, por exemplo, ou faz algum formato a gente faz um teste para saber aonde vai iniciar. Mesmo quando a pessoa fala, olha, eu nunca tive contato com inglês, eu não sei, não tem problema, não é uma prova, nada. É um teste para a gente ter um controle nosso, como que o aluno entrou, e para a gente conseguir desenvolver ele num ponto que seja fácil, que ele consiga realmente entender o inglês. Bom, gente, eu conversei aqui com a Daniele Costa, que é orientadora do Kumon aqui em São José dos Campos, na Vila Industrial. E nos próximos programas a gente vai trazer mais informações sobre o método Kumon. E é como eu sempre digo para você, se você tem alguma dúvida, procure uma unidade do Kumon que é igual padaria. Em quase toda esquina tem uma unidade. Dani, muito obrigado pela tua entrevista, obrigado pela tua visita. Você está com a mão gelada, mas já está acabando. Um beijo grande para você. Ismael, dá um giro que já já eu volto.